Olá, eu sou o professor Benedito Mota e essa é a sua aula Descomplica a Gramática. Mais e mais. Bateu aquela dúvida? Quer aprender? Vamos lá conhecer cada uma delas. O mais é definido como uma conjunção adversativa, ou seja, representa ideias contrárias. O uso dessa palavra em uma frase é correta quando o interlocutor quer dizer algo oposto. Por exemplo, saiu cedo, mas não conseguiu chegar na hora. Se houver dúvidas quanto ao emprego do mais, a dica é substituir a palavra pelas expressões no entanto, entretanto, todavia e contudo, que têm o mesmo sentido, como nas frases: saiu cedo, mas não conseguiu chegar na hora. Saiu cedo, no entanto, não conseguiu chegar na hora. O mais é um advérbio de intensidade, quer dizer, uma expressão com significado de aumento, grandeza, superioridade e até mesmo de comparação. Por exemplo, os ricos estão cada vez mais ricos. Por exemplo, os empresários estão cada vez mais ricos. Todos precisam de mais amor. Na dúvida, o ideal é trocar o mais pela palavra menos. Nunca se use menos, é errado. Se o sentido da frase for o contrário de intensidade, então o uso da expressão está correto. Por exemplo, os empresários estão cada vez mais ricos, os empresários estão cada vez menos ricos. Ou todos precisam de mais amor, todos precisam de menos amor. Pegou? Aprendeu? Vamos que tem mais. Mais, essa palavra é o plural do adjetivo feminino má, que qualifica uma pessoa ou coisa quando ela não é boa. Por exemplo, aquelas meninas são más. Portanto, para verificar se a frase ficou correta com o emprego do mais, basta substituir por boas, como nos exemplos a seguir. Ela estava com más intenções. Ela estava com boas intenções. As más companhias não valem a pena. As boas companhias não valem a pena. Olá, vamos fazer agora uma pequena atividade para fixar melhor o conteúdo estudado, ok? Vamos analisar aí com muita calma algumas orações dispostas aí. Primeiro, Pedro estuda, mas não aprende. As más ações empobrecem o espírito. Vendeu mais livros nesse mês que no anterior. A população pede mais escolas. Dizem as más línguas que ele vai ser o nosso prefeito. Bonitinha, mais ordinária. Vamos dar 30 segundos aí para você pensar, né, e tentar resolver aí de acordo com o conteúdo que nós passamos agora há pouco. Pense com muita calma, tá? Ok. 30 segundos. Você já resolveu, agora acompanhe a resolução de cada uma delas. A primeira. Pedro estuda, mas não aprende. Percebam aí que nós temos duas orações com sentidos contrários, né? Nesse caso, a gente vai utilizar a conjunção mais, né? Que serve para ligar duas orações com sentidos contrários. Então, seria mais sem i e sem acento. Vamos para a segunda. As más ações empobrecem o espírito. As más ações. A gente pode substituir pela palavra boas. As boas ações empobrecem o espírito. Então, se a gente pode, se a gente pode aí substituir pela palavra boas, a gente vai utilizar qual mal, né? O adjetivo feminino no plural. Mais, ok? Vamos lá, continuando.
vendeu mais livros nesse mês que no anterior. Observe aí, vendeu mais livros. Já havia vendido livros, só que nesse mês vendeu mais. Então nós temos uma ideia de adição, tá? Nesse caso a gente vai utilizar o mais com i, que tem essa ideia de adição. A gente poderia substituir pela palavra menos. Vendeu menos livros nesse mês que no anterior, que teria o mesmo sentido, tá? Mais uma prova de que é esse mais aí, tá? Que é esse advérbio de intensidade. A população pede mais escolas. Ou seja, já existem escolas, mas a população está pedindo mais escolas. Nesse caso, nós temos uma ideia de quê? De soma, de adição. Já tem escola, mas nós queremos mais. Então, o mesmo caso aí, nós utilizamos acima. Mais, tá? Com i. Dizem as más línguas que ele vai ser o nosso prefeito, tá? Podemos substituir pela palavra boas. Diz as boas línguas que ele vai ser o nosso prefeito. Boas, mais, né? Então, quando a gente pode substituir pela palavra boas, nós temos a ideia, né, de que, né, quando podemos substituir pela palavra boas, a gente vai utilizar aí o mais, com acento e sem i. Por quê? Porque, né, é um adjetivo feminino da palavra má. Né? Mais. E por último, bonitinha, mais ordinária. Né? Então tem ideias contrárias aí, né? Ela é bonitinha, mas ordinária, né? Então aí, toda vez que nós temos duas orações, duas frases com sentidos contrários, né? A gente vai utilizar um mais. Vale ressaltar que, nesse caso, nós podemos substituir pela palavra porém. Bonitinha, porém ordinária. É uma maneira de a gente identificar se está correto ou não. Essa foi nossa aula Descomplica a Gramática. Espero ter tirado as suas dúvidas. Tchau e até a próxima!